Neste dia tive o privilégio de receber uma palavra de Deus logo cedo. E na hora que eu recebi, através da leitura, não foi uma profecia, mas foi um consolo de Deus, digamos assim, e a reafirmação da promessa de Deus. E quando chego aqui, o pastor vai ler, diz-me a oferta, lê a mesma passagem que foi lida pela manhã lá na sede. Né? Eu não gosto de falar o termo sede, mas hoje é esse termo que é usado. Mas eu quero assim dizer para você que Deus tem para cada um de nós bênção sem medida. Hoje pela manhã Deus me deu o privilégio de ministrar lá. E quando eu já estava me preparando para vir para cá, Deus falou, não é só aquela mensagem, você vai ampliar um pouquinho e vai dar outro título. De manhã eu preguei e o Senhor falou conosco com salvação, com reconciliação. E o título da mensagem da manhã foi do pecado à salvação e da salvação à santificação. E agora o Senhor traz para nós os perigos da vida. Tome cuidado. E nós temos aí algumas passagens que nós vamos ler. Eu gosto de trabalhar dessa forma, porque eu acho que isso nos faz conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Nos ensina a manusear a palavra de Deus. Nós vamos ler primeiramente Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Amém? Amém. A palavra de Deus nos diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o pecado, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E agora nós vamos ler mais uma passagem que fica lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos na Tua presença, estamos, ó Deus, felizes porque podemos ser livres em Cristo Jesus. Nós podemos, ó Deus, cantar, dançar, orar, falar, rir, porque somos livres. Ó Deus, nós queremos Te louvar, porque nós queremos mesmo Te amar a cada dia, porque sentimos a cada dia o Seu amor. E nessa noite, nós desejamos, estamos desejosos, estamos com sede da Tua palavra, desejosos de ouvir o que Tu tens para nós. Eu Te louvo, Senhor, eu Te louvo, porque o Senhor é Deus sobre tudo e sobre todos. O Senhor é Deus soberano, o Senhor é Deus que faz tudo segundo o conselho da Tua vontade. E neste momento, Senhor, nós queremos dizer que recebemos, ó Deus, da Tua soberania, recebemos do Teu Santo Espírito, Senhor, para que fale através de nós, ó Deus, e também que nos capacite em tudo que o Senhor desejar. E recebemos, Senhor Deus, a doce presença de Cristo Jesus aqui. Ó Pai, nós também levamos nossos pensamentos, toda a nossa preocupação, a nossa ansiedade, diretamente a Ti. Nós entregamos, ó Deus, para que estejamos agora sob o Teu senhorio em todo o que pensarmos, tudo que agirmos. Deus, cuida de nós em todo o tempo, nós Te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amados, há muitos perigos na nossa vida e nesses próximos dias nós vamos passar por alguns perigos muito marcantes. E algumas pessoas não acham que pode ser feito as coisas de qualquer forma.
falava, né? Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa. Deus perdoa. Mas Deus perdoa, e perdoa de uma forma em que você reconheça o sacrifício de Jesus. E o que é esse reconhecimento do sacrifício? É que ele não precise morrer de novo, porque ele não vai morrer de novo. Nós não nascemos para que vivamos aprisionados. E eu quero fazer um paralelo com o povo de Israel. Você, como povo de Israel, não nasceu para viver em cativeiro. Nós nascemos para viver livres. E o Senhor chamou a cada um de nós para a liberdade. O povo de Israel foi para Israel num processo de ser superior no sentido espiritual àquele povo que ali vivia. Porque aquele povo era um povo pagão e que amava coisas que não agradavam a Deus. Aquele povo servia vários deuses. Aquele povo tinha coisas que não estavam de acordo com o propósito de Deus. Mas, e aquele povo foi levado lá com o propósito de ser alimentado. Mas aquele povo desviou-se do propósito de Deus. Eles entraram no Egito por um homem que era o segundo em autoridade. Mas eles saíram de lá como escravos. Então eu quero que você pense, reflita no seu papel. Às vezes você pode se achar imune a muitas coisas, porque você tem determinados conhecimentos ou determinada situação na sua vida. Mas Deus está nos chamando para que nós sejamos, não simplesmente alguém que vai fazendo por fazer. Mas Deus quer trabalhar em nós para que nós não sejamos escravos. Porque quando nos tornamos escravos, o que ocorre conosco? Alguém tem domínio sobre nós. Alguém tem domínio. E quando esse alguém tem domínio e que não é Deus, então ele começa a estabelecer linhas de pensamento e de direção. Lá no Egito, o povo de Israel foi chamado para sair do Egito. E quando esse povo foi chamado para sair do Egito, havia algumas situações. E Deus falou com Moisés. Vamos lá, eu não anotei aqui, mas vamos lá. Em Êxodo. Êxodo, capítulo 4. Êxodo no capítulo 4. Versículo 10, diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e de língua. Às vezes nós colocamos empecilho para o que Deus quer fazer por nós e através de nós. Avalie quais são os empecilhos que você coloca. O Fernando pensou ali, né? Eu não sei nem falar inglês. Eu já respondi rapidinho, né? Fine, que já pronto, aí ela já ia me chamar. Mas Deus tinha algo para o Fernando, além do conhecimento que ele pensava que precisava ter. E respondeu o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Talvez nós queiramos limitar o que Deus pode fazer através de nós. Mas o que Deus vai fazer através de nós vai ser feito apesar de nós. Apesar de nós. Se você pensa que você não pode mesmo. Mas quando Deus vem e trabalha em você, aí você vai ver que Deus pode fazer além do que você pensa. E aí Deus continuou falando aqui com Moisés: Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que hás de falar, aquele em que hás de enviar, menos a mim. Não adianta você querer dar ordem para Deus. A palavra do Senhor nos diz: quem deu conselho ao Senhor? Quem ensinou?
E às vezes nós estamos em algumas situações que nós queremos dar ali conselho para Deus. Nós queremos ensinar a Deus como fazer. Nós queremos... Eu lembro que a Marinês, quando ela teve o problema do câncer, ela dizia assim: olha, se eu tiver que gerar no estômago, eu vou gerar. Mas não era no estômago que Deus queria. Deus queria que gerasse no coração. E aí está aí a Rebeca. Às vezes nós queremos dizer para Deus: Deus, faz esse caminho. Mas não é esse caminho. E quando aqui Moisés continua falando, Deus diz para ele: olha, a gente vai resumir esse trecho, que é no versículo 16 do capítulo 4, diz: ele falará por ti ao povo, aí falando de Arão, ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Então eu quero dizer para você que o propósito de Deus na sua vida não vai ser mudado. Não vai ser mudado. O desejo que Deus mesmo colocou no seu coração, eu não estou dizendo do seu desejo, mas o desejo que Deus colocou no seu coração, porque quando nós mesmos colocamos, o nosso coração é enganoso, o nosso coração não faz o que tem que fazer. Mas quando Deus coloca, é porque o nosso coração começou a ser transformado e mudado. E aí o povo de Israel estava lá. E Deus deu essa ordem para Moisés: agora você vai lá para tirar esse povo. Você vai lá porque é tempo deles saírem. Bem, tinha algumas situações. O Senhor disse: eles vão sair, e vão sair com tudo que eles têm, e ainda vão pegar o que tem lá dos ímpios. Vai pedir emprestado e vai levar. Bem, mas quando chegou lá no Faraó, aí nós vamos para o capítulo 8. Faraó estabeleceu algumas propostas. E assim são os perigos da nossa vida. Existem algumas propostas. Deus tem um caminho para você, tem algo para você, e aparecem aí algumas propostas. Alguns mensageiros do inferno, como foi no caso do testemunho do irmão. Mas também Deus mandou uma mensageira para dizer para ele: vai lá que Deus tem para você. E nessa noite eu quero dizer para você que os perigos que estão à nossa volta, Deus mesmo já estabeleceu. Aquilo que você mesmo tem em seu pensamento, isso é certo, aquilo não é certo, Deus já estabeleceu. Tenha um coração sensível, seja como a pessoa, o varão, lá do Salmo 1, né? Seja bem sucedido, medita na palavra de Deus, que o Senhor vai falar com vocês, vai falar conosco, na verdade. Eu disse a vocês, né, que nesta manhã o Senhor falou uma vez comigo lá na igreja. Aí em casa eu pensei uma coisa, o Senhor falou: agora eu vou falar de novo para ver se ela entende. Aí eu não tinha jeito, né? Eu tinha que entender e eu tinha que contar para saber que Deus estava falando. Então Faraó muitas vezes faz isso, o mundo faz isso, circunstâncias da vida fazem isso, apresentam propostas alternativas. E no meu caso hoje foi muito claro. O Senhor disse: olha, se você atentamente ouvir a minha voz, sou eu que vou fazer isso. Não é ninguém que vai fazer, não é o outro que vai fazer, sou eu. E Faraó, ele fez 4 propostas ali para Moisés. A primeira, ele disse assim: adore a Deus aqui mesmo, quando Moisés chegou lá. Vamos lá no versículo 25, né, do capítulo 8. Diz assim: chamou o Faraó Moisés e Arão e disse: ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Permanecer no Egito é estar debaixo do jugo do pecado. Permanecer no Egito e no pecado, não estar sob o jugo do pecado, não é possível você oferecer sacrifício agradável a Deus. Se você está andando de forma que Deus não se agrada, não adianta querer trazer sacrifício. Não adianta você subir para ministrar, seja louvor, seja palavra, ou trazer a sua oferta, ou ministrar de alguma forma para alguém, porque o que Deus está dizendo para mim e para você: permanecer no Egito, permanecer fora do propósito de Deus, não permanecer naquilo que Deus estabeleceu, é ter vida dupla. Aceitar uma proposta dessa é você cair numa teia de engano. Dizer: eu estou muito bem, mas o que acontece? Eu estou fazendo coisas duplas. Eu estou no Egito, né? Um pé lá, um pé cá, mas um pé lá, um pé cá te faz pecar, não é?
faz com que você vive dubiamente. Não é esse o propósito de Deus. Então não era o propósito de Deus para o povo ali que estava no Egito. E vocês escutaram ali o pastor aqui brincando. Mas ainda ele tinha uma segunda proposta. Vamos lá agora para o versículo 28. Fique próximo ao Egito. 8:28 diz assim: então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Olha, eu estou aqui na igreja, mas às vezes posso fazer alguma coisa que eu sei que não agrada a Deus, mas eu posso fazer. Eu sei que Deus não se alegra, eu sei que Deus fala comigo, mas eu acho que o pastor, que a pastora, que o irmão, que o líder, ele não entende muito, ele está ultrapassado, ele já é retrógrado. Imagina, isso não vai fazer mal nenhum, ou então vai fazendo mal só para mim. Não esqueça, você faz parte de um corpo. Se uma parte do corpo está doente, vai fazer com que tudo esteja doente. É difícil? Pastor, mas eu estou pagando pelo pecado do irmão? Não, você não está pagando, mas há consequências que marcam e que fazem isso. Se o pastor sobe aqui em pecado, não que nós não pequemos, não é isso, mas nós nos confessamos diante de Deus, reconhecendo que carecemos da graça de Deus. Mas se o pastor sobe aqui em pecado, a congregação toda sofre. Se o irmão está em pecado na igreja, há que ser descoberto para que seja curado. Aliás, a palavra de Deus diz para nós confessarmos os nossos pecados para sermos curados. Amados, às vezes você pode achar assim: mas aqui não tem confessionário. Não tem. Mas você tem que confessar. É com a boca que você confessa a Deus. Você sabe que quando Deus te perdoou, porque você não vai cometer de novo. Agora, quando você tem remorso, é diferente. Você chora só pelas consequências, mas você não tem a intenção de deixar o pecado. E você começa sempre a contar com alguma alegria. Passei um tempo assim, aconteceu isso. Não, pecado a gente deixa. Quando Jesus falou com a mulher adúltera, ele disse bem claro para ela. Ele disse: vai e não peques mais. Não tem meia palavra. Não tem. Vou ficar um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Não. Nós como igreja, nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. Nós não temos que ter as mesmas atitudes que o mundo tem. Não temos. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Essa foi a oração que Jesus fez. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. É assim como um barco que está na água, mas não pode estar cheio de água, porque se ele estiver cheio de água, ele vai afundar. Então, olha a sua vida. Estou na igreja ou estou no mundo? Como é que eu estou? A palavra de Deus nos diz lá em Coríntios: examine-se o homem a si mesmo. Não somos nós pastores que vamos examinar a sua vida. Certo é que muitas vezes nós vamos chegar para você e dizer: esse caminho não é bom, porque esse é nosso papel de pastor. Mas examine-se. Eu não estou aqui para apontar pecado, eu quero que você entenda isso. Eu não estou aqui para apontar pecado, mas estou aqui dizendo para você: não fique no mundo. Não fique no mundo, porque quando você está com o pé lá e o pé cá, você peca. Guarda isso, o pé lá e o pé cá, você peca. A terceira colocação que Faraó fez é: vá embora, mas deixe os jovens. Aqui vamos agora para o capítulo 10. No capítulo 10, versículo 11, diz assim: não há de ser assim, ide somente vós os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Olha, só homem. Então, os homens eram considerados de uma certa idade, os jovens ficavam de fora. E por que Faraó propôs isso? Porque a palavra de Deus nos diz, lá em João, nas cartas de João, em que os
Jovens são fortes. E às vezes os jovens pensam que são fracos. E não são. E não são. Deus nessa noite está chamando, e essa é uma igreja de jovens, né? Tem pouca gente que tem um pouquinho menos do que eu. Mais do que eu, acho que não tem que não, né? Se tiver, tem 1 ou 2 só. Deus está chamando para que sejam fortes. A Bíblia diz, porque já venceste o maligno. E nesse caminhar de já vencer o maligno, que Deus chama você, jovem, agora independente de idade. Por quê? Porque você pode caminhar com Deus. Quantas pessoas conhecem a Jesus já numa idade mais avançada e falam, se eu tivesse conhecido a Jesus antes, se eu tivesse, quanta coisa eu não teria deixado de fazer, e quanta coisa eu teria feito a serviço do meu rei. Então eu quero dizer para você que Faraó sabia disso. Faraó sabia. E aí o que ele disse? Jovem, fique. E há uma outra coisa também que acontece. Jovens se encantam muito mais pelos prazeres da vida, né? Prazeres entre aspas. E ali Faraó quis dar uma demonstração de, aqui tem tudo de bom para esses jovens. É uma das coisas, tem tudo de bom. Tem uma vida farta. Alho, cebola, pepino, melão, né? Que é o que eles reclamaram lá no deserto. Tem tudo farto aqui. Então eles vão ficar e vão estar bem. E aí, ele queria que os jovens experimentassem aqueles prazeres, aquelas coisas ali. E quantas coisas que você sabe que não convém para que nós que servimos a Deus, pratiquemos. Você fala assim, acho que não tem problema, né? Uma vez só, Deus perdoa. É só um experimento. Ninguém chega a ficar viciado em droga nenhuma, se não pegar primeiro um baseado. Ninguém. Difícil, eu pelo menos não conheço, eu não sei se alguém conhece, alguém que tenha ido direto para a cocaína, para o êxtase, para a heroína ou para o crack. É sempre o caminho da coisa simples, das pequenas concessões. Isso aqui pode. Eu sei que isso me faz mal, mas só uma vez. É como quem tem diabetes. Não vou falar nem de outra coisa, porque a gente também tem que cuidar do nosso corpo como temos no Espírito Santo. Começa a comer um docinho hoje, amanhã são 2, depois são 3. E aí depois fala assim, nossa, mas não passa, eu tomo remédio e não passa. Não vai passar mesmo, você continua fazendo errado. Então, e quem continua fazendo errado também com relação ao pecado, é a mesma coisa. Não vai passar nunca, você vai se afundando. Quando as pessoas começam a contar uma mentira, elas caem num abismo, porque vem outra mentira e vem outra mentira para fortalecer a primeira mentira. E aí, para você sustentar a primeira, você não sabe nem quantas você vai contar pro resto da vida. Pensa nisso. Então não começa. Esses pequenos começos de coisa errada te levam a grandes coisas erradas. Ninguém que seja corrupto já foi pedir 1 milhão. Ninguém. Ou foi corrompido por 1 milhão. Não. Pequenas concessões. Isso não tem problema. Isso não tem isso. Hoje eu escutei de um cunhado meu falando de uma certa situação. Ele falou assim, na minha família nós somos alguns que somos formados, né, somos bacharéis em direito. E ele estava falando de alguém que é amigo dele e que veio falar para ele assim, mas eu conversei com o fulano, tinha deixado tudo certo, e aí o fulano na última hora, ele ia perder a causa, ele ia dar uma outra justificativa, e ele ia perder a causa, e eu ia ganhar, a gente já ia partir o dinheiro, o valor da causa. Só que na última hora ele falou assim, não vou fazer. Eu perguntei para ele por quê, porque ele disse que ele ficou crente e não pode fazer isso. Quer dizer, olha que coisa absurda. O cara ficou bravo ainda, porque o adverso dele lá ficou crente, né? E aí já não podia mais andar errado. Que o mundo inteiro fique triste com a gente, que fique chateado conosco, porque não vamos fazer errado, não vamos começar a fazer errado, porque se nós não fizermos o primeiro passo, não tem o segundo. E aí nós vamos para o 4º passo aqui. Os jovens,
também tinha que, né? O quarto passo é: vai embora, mas deixa o dinheiro no Egito. Capítulo 11, versículo 24. Não pode ser. Eu errei. No capítulo 11 não tem 24. Não, é 10, 24. Então o faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Isso quis dizer o seguinte: olha, essa é a última cartada, vai só uma parte de vocês. Só, né? O que vocês têm, os bens que vocês têm vão ficar. Mas foi isso que Deus falou antes? Não. Se Deus não falou, se Deus não trouxe para você clareza, não fique pensando que a voz outra, né, que chega a você e que não é a voz do bom pastor, tem razão. Porque ali essa oferta parecia boa. Peraí, a gente vai com facilidade, não tem que carregar nada mesmo, vai ser bagagem, né? Então a gente vai aqui, vambora rapidinho. Não, mas não foi isso que Deus falou. Não foi isso. E aí respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Nada do que você tem pode ficar no mundo. Nada. Porque quem te deu, olhou para você e viu o que você precisava, conhecia mais de você do que você mesmo. Nada é para ficar. Nada. E quando você pensa nisso, você fala assim: Deus está cuidando de mim. Eu quero trazer para você isso nessa noite. O mundo pode fazer ofertas das mais variadas. Faraós, né, do mundo podem fazer ofertas. E daqui a alguns dias, nós temos uma oferta do mundo em que tira o sossego de muita gente. E várias são as desculpas para que você participe de alguma forma, ou participe através de ir a algum lugar, ou participe através até, às vezes na sua própria casa. Não, eu não vou nem no salão de baile. Mas aí você assiste tudo que passa na televisão em nome de qualquer coisa. Eu vou dizer para vocês, existem enredos de escola de samba que eu acho muito bonitos, mas eu não paro para assistir o enredo. Não é fato de eu achar bonito que eu vou ter que parar, abrir os meus olhos. Talvez você não entenda muito o que eu estou falando, mas eu estou dizendo a você o seguinte: muitas histórias que são montadas para fazer aqueles enredos são interessantes, mas isso, mesmo sendo interessante, não pode fazer com que os meus olhos parem diante daquela coisa errada. Não pode fazer com que a minha boca cante aquelas músicas. Não pode fazer com que o meu ouvido também fique ouvindo isso. Porque todas essas coisas foram as ofertas que foram feitas para Eva. Todas essas coisas fazem gerar pecado em nós. O que faz gerar pecado em nós, e o pecado nos afasta de Deus. Nos afasta de Deus. E Deus está nos chamando para perto. Deus está nos chamando para sermos santos como Ele é santo. Nesses dias em que você vê, que você sabe que existe essas ofertas, busque de Deus um lugar de refrigério. E o melhor lugar de refrigério é estar na presença de Deus. Não existe outro lugar. Ao invés de você ligar a sua televisão para ouvir e ver essas coisas, coloque um louvor. Vai buscar mensagem na internet, vai fazer outra coisa, mas vai. Ou se você já se programou e vai para o acampamento, se você pode ir para o acampamento, vá, porque vai ser uma bênção. Tenho certeza que vai ser uma bênção. E Deus quer falar conosco. E aí, olha, vê lá como é que você pode fazer. Quem sabe você não pode ir todos os dias, mas quem sabe você pode um dia falar assim: eu não posso ir todos, mas está aqui. Então, tem gente que trabalha na segunda-feira, tem gente que trabalha até na terça. Então a gente não sabe. Então veja lá. Mas se afasta de tudo que te afasta de Deus. Porque se isso te afasta de Deus, não é o melhor para você. Não é o melhor. Nessa última cartada de Faraó, ele quis dizer para o povo: ainda que eu não possa cuidar, ainda que eu não possa ficar com vocês, eu quero ficar com o que vocês têm.
quando nós servimos a Deus, tudo que nós temos é para o Senhor. Do mesmo jeito que o Senhor falou lá em Deuteronômio 28, da mesma forma que Ele faz, é Ele que abre, se Ele faz e Ele abre as janelas do céu sobre nós, Ele que prepara todas as coisas, nós devemos entregar a Ele. Aliás, se Ele nos dá e nós entregamos, sempre é de quem? É dele. Então, não use aquilo que não é seu, deixa somente com Deus. Você já entregou sua vida a Jesus? Então não use do jeito que você quer, porque se ela é de Jesus, não é para você usar do jeito que você quer. Você já disse: Senhor, eu quero me apaixonar outra vez. Você já entregou seu coração? Então deixa Deus usar, não usa você. Porque quando nós queremos usar do nosso jeito, dá confusão. O povo de Israel saiu do Egito, e como Deus disse, até não ia ficar nem a unha, né? Vamos lá no versículo 26, aqui, 26, não, desse aqui não, de 12, acho que é porque eu anotei, fiz uma anotação errada. Não. Só fazer. Eu vou olhar aqui que eu fiz uma anotação do versículo 12, do capítulo 12. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Despojar o mundo não é ter as coisas do mundo, não é viver com as coisas do mundo. Despojar o mundo é viver com o melhor que Deus tem para o melhor de Deus para você. O melhor de Deus para você não tem a ver com o mundo. Às vezes nós pensamos que ter o melhor de Deus significa nós termos a melhor casa, o melhor carro, a melhor roupa, o melhor isso, o melhor aquilo. Mas não é. Ter o melhor de Deus é viver. E ele falou, às vezes a gente pensa que a bênção de Deus, quando nós damos o nosso dízimo, ela só vem com aquilo que nós recebemos. Eu quero dizer que eu fui daqui até lá e estourou um pneu do meu caminhão. Para quem conhece o caminhão, né, sabe que é uma despesa enorme. Um pneu que estoura, às vezes é o banho todinho daquele frete. E ele disse, tem 3 meses que eu me converti. Nesses 3 meses eu tenho viajado esse Brasil afora. E eu tenho sentido essa prosperidade de Deus. Nada estraga. Esse povo que saiu do Egito, esse povo caminhou que as sandálias dos pés não gastaram. Era um povo próspero. E quantas vezes nós olhamos assim no nosso guarda-roupa e falamos, nossa, mas faz tantos anos que eu tenho essa roupa, e você não percebe que é uma bênção de Deus você ter isso. Você olha para os sapatos, não é verdade? E você reclama, às vezes não tenho nada, já estou cansado de usar. Imagina que com eles são 40 anos. Todas nós fazemos a mesma coisa. E todos nós também, né? Vamos generalizar aqui. Nossa camiseta já não aguento mais, ela sai andando sozinha. Esse tênis, esse sapato. O que Deus está dizendo é que Deus está te fazendo próspero nessa terra. Você não precisa gastar. E como nós lemos lá, se você atentamente ouvir a voz de Deus, Deus tem para você. Cuidado com os perigos. Quando nós olhamos para o nosso guarda-roupa e nós falamos assim, não tenho nada para vestir. Gente, eu penso que Deus devia fazer desaparecer tudo. E a gente ia sentir o que é. Não é? A gente ia sentir o que é não ter nada para vestir. Às vezes nós olhamos para as nossas despensas, para os nossos armários e falamos, o que eu vou fazer? Não tem nada aqui para eu fazer de comida. E reclama. E tem lá. E tem gente que reclama e fala assim, eu não sei como fazer. E às vezes tem ovo lá e não sabe fazer uma boa omelete. Gente, às vezes reclama que não tem a manteiga, mas tem um queijo. Às vezes reclamam que não tem uma carne, mas tem uma infinidade
Tem uma cantiga de roda, né, de criança, e como outras cantigas também não é correta. Diz assim, que a galinha do vizinho bota ovo amarelinho. Tá? Então, se você tem uma galinha em casa, cuida para que o ovo dela seja o melhor ovo, mesmo que seja branco. Cuide para que o que você tem, que Deus te deu, seja sempre o melhor. Deus está cuidando de nós e nós não vemos. Deus estava preservando o povo de Israel. Mas Deus deu sabedoria a Moisés para não embarcar na onda do faraó. Que estava muito fácil, não estava não? Ele fez todas as propostas parecendo simples. Mas quando nós queremos andar com Deus, nós precisamos ansiosamente, desejosamente abandonar tudo isso. E eu quero dizer para você que muitas vezes quando nós estamos andando dessa forma, nós ficamos sem entendimento das coisas. E nós achamos que nós compreendemos de tudo. Nós ficamos às vezes desobedientes, nós ficamos dominados por paixões. Eu preciso disso. Quem já não viu uma criança falar, sabe? Quantas vezes a mamãe falou, eu preciso, imagina, nem sabe o que, nem precisar de um companheiro. Deus vai levantar esse companheiro, essa companheira. Deus vai levantar pessoas para estarem caminhando com você. O próprio Jesus, quando esteve nesta terra, Ele separou pessoas para andarem com Ele. Ele separou 570, 12, 3, 1. Quando Ele foi para a cruz, só tinha uma. Mas Ele separou gente para andar com Ele. E eu quero falar para você que se a tua caminhada está difícil, tem sempre um irmão, tem sempre alguém para caminhar com você. Peça a Deus. Peça a Deus. Nós, pastores, estamos à disposição para ouvir, para compartilhar aquilo que Deus tem feito. Não que nós sejamos melhores. Não, mas esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. E Jesus, nessa noite, quer nos encontrar. E se você ficou enredado por alguma coisa que te tirou do propósito de servir a Deus, nessa noite, Jesus está dizendo para você, volta, volta. Ou se você nunca pensou nessa situação, e você quer dizer para Jesus, olha, eu quero viver uma vida de liberdade, eu quero viver uma vida em que olhar para o Senhor é melhor do que tudo. Venha, volte para Jesus, se volte para Jesus. Todos nós tropeçamos em muitas coisas, diz lá em Tiago. E nessa noite, eu quero dizer para você, que assim como Deus levantou Moisés para libertar aquele povo, tirá-lo de lá, Deus também levantou Jesus para nos libertar de todo o pecado. E para nos dar vida e vida em abundância. E nessa noite, o Senhor nos diz aquilo que nós já sabemos, que Ele veio para salvar os pecadores. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. E Ele só teve uma forma para fazer isso. Foi com o seu sangue. Não é algo banal. Não é algo qualquer. É muito comum, pela época da Páscoa, nas Filipinas, morrerem pessoas crucificadas, se deixarem crucificar. Mas quando isso acontece, eu preciso dizer para você que é o sacrifício de todos, porque é um sacrifício em que não salva ninguém, não leva ninguém. Jesus lá morreu naquela cruz, verteu aquele sangue precioso, sangue sem pecado, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Essas pessoas podem morrer, mas não ressuscitarão, porque não fizeram a vontade de Deus. Agora tem aí uma situação que você pode ressuscitar, quando você receber a Jesus. E aí nós podemos ressuscitar na primeira ressurreição. Quando Jesus vier nos buscar, a Bíblia diz que a terra, que os mares darão seus mortos. Eu não sei como que vai ser, porque eu imagino que eu vou estar na turma que vem dos ares, né? Eu imagino que eu já vou ter ido, né? Eu falo que talvez eu vá de maneira VIP, os anjos vêm buscar.
Então, é o que eu penso. Mas eu continuo crendo que Jesus vem nos buscar. E eu quero dizer para você que não tem essa certeza. É o tempo de agora você voltar para Jesus. É o tempo de você dizer: Jesus, eu te recebo. Lá em João diz assim, João 1 diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Muita gente quer ser imitador, mas não quer ser imitador nos açoites, nos naufrágios, nas prisões. E eu quero dizer para você que agora é a hora de nós deixarmos de lado todo esse pecado que tão de perto nos embaraça de chegar a Deus. Deixa esse pecado. Olha que tem muita testemunha para olhar para você e querer ser igual a você e servir a Deus. E nesta noite Deus nos chama para santificar-nos, porque amanhã Ele vai fazer maravilhas no nosso meio. E eu quero perguntar: se há alguém nessa noite que quer receber a Jesus Cristo no seu coração, que quer dizer para o Senhor: Senhor, eu estava enredado e tão exposto a tantos perigos, mas agora eu quero te servir. Eu não conheço vocês, mas eu sei que o Senhor conhece. Eu sei que nesta noite o Senhor tem gente para salvar nesse lugar. Eu não conheço, mas Deus conhece. E eu quero convidar a todos para ficar em pé. E quem tem hoje essa entrega da sua vida para fazer, eu te convido a vir aqui à frente. E vir à frente não significa você passar por constrangimento. Significa que você veio à frente para dizer para Jesus: eu quero te servir. Eu estou dando um passo, deixando as coisas velhas. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou deixando as coisas velhas e deixando as coisas velhas. Eu quero prosseguir com Jesus. Eu peço para o pastor acompanhá-los. Eu quero dizer a você que está recebendo Jesus ou está retornando para os braços de Jesus. Eu quero dizer a você que é a melhor escolha. Os perigos vão te rodear, mas você tem um que luta por você e com você. E esse que está ao seu lado e vai estar ao seu lado em todo o tempo é Jesus. Jesus, Jesus, aquele que se entregou numa cruz por mim e por você. Aquele que nos cuida dia após dia. E além dele nos cuidar, Ele ainda deixou o Espírito Santo para nos capacitar. Aleluia.